ver o vídeo do Decifra Hits. Mano, faz muito tempo a gente não vê vídeo do Decifra Hits. Ele tá soltando um por mês, velho. Tá soltando um por mês. Aí eu vou fazer um teste também pra ver o que que dá no YouTube eu vendo o Decifra Hits fazendo live. Eu quero ver o que que vai dar. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Indo contra a religião, decifrando Losing My Religion. A verdade por detrás do maior hit R.E.M. Decifra Hits. Vamos ver isso aqui. Losing My Religion foi um engano. Nunca deveria ter sido um single de sucesso. É muito estranha a forma como foi composta. Essa música é muito boa, velho. Depois de ser mal interpretada, banida pela Igreja Católica e odiada pelo próprio cantor, Eu já ouvi sim, é horrorosa. ela se tornou uma das músicas mais bem-sucedidas da história, fazendo com que a vida desses 4 jovens americanos nunca mais fosse a mesma. Hoje eu vou te contar a enigmática história de Losing My Religion da banda R.E.M. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. Com um título que, se for traduzir ao pé da letra, significa Perdendo Minha Religião, Losing My Religion fez muitos acreditarem que ela seria uma espécie de hino anti-religião, o que chegou a gerar banimentos pela Igreja Católica. Olha aí, mano. A música é um pouco misteriosa e é meio sinistra, mas você não sabe bem o porquê. O vocalista, que teve que ficar completamente nu para gravar a música, se arrepende até hoje de ter alterado uma certa parte da letra. E o videoclipe, ganhador de um Grammy e de vários prêmios VMA, nunca foi compreendido pela maioria das pessoas. Mas eu descobri que ele é uma verdadeira obra de arte, com tantas camadas escondidas que até o final desse vídeo, sua mente vai acabar explodindo. Mas apesar da altíssima qualidade dessa música, a própria Nossa, como eu dei o som baixo. Tá baixo, mano? R.E.M. não esperava é o seu todo som esse aí. impacto. Pare para pensar, você tem uma música de 5 minutos e um refrão que dá para distinguir, e o instrumento principal é um bandolim. Por que alguém tocaria nas rádios? E quando a banda disse que queria Essa música é lançar muito Losing boa, My mano. Religion como primeiro single do álbum, eles enfrentaram uma forte resistência da gravadora. Queriam destruir a própria carreira de propósito? Pensamos, vamos gravar um álbum que vai destruir nossa carreira, e isso vai ser maneiro. Mas por que Losing My Religion causou tanta polêmica? Qual é o significado dessa música? E o Católico que não sabe houve de interpretar tão as estranho coisas, na nem a sua Bíblia. composição? Para entender isso, precisamos voltar para 1987. Onde que eu nasci? Naquele ano, a banda estava exausta. Eles tinham passado a maior parte do ano numa longa e estressante turnê para a divulgação do 6º álbum da banda, o Green, previsto para sair no ano seguinte. E, portanto, precisavam descansar. Mas se você trabalha com música ou outra forma de arte, deve saber que é justamente nesses momentos de descanso que surgem as ideias mais criativas. Peter Buck, o guitarrista da banda, era exatamente esse tipo de pessoa. Ele tinha acabado de completar 31 anos, e após quase 10 anos tocando o mesmo instrumento, Peter sentia que era hora de experimentar algo novo. Ele não queria ser mais o cara da guitarra, ou nas palavras do seu amigo Michael Stipe, Eu acho que ele tinha medo de se tornar um desses guitarristas babacas. Acho que esse era o termo que ele sempre usava. o passatempo de Peter como Aí, Guilherme do Decifra Hits, eu percebi aí você usando o IA aí de dublador aí pra... Ficou maneiro, né? A dublagem dos caras. músico era de se desafiar a tocar instrumentos que ele nunca havia tocado. E um desses instrumentos era um bandolim que ele havia que é muito comprado louco. durante a última turnê da banda. Um certo dia, Peter Buck estava no sofá da sua sala de estar, assistindo ao jogo do Atlanta Braves, o time de beisebol da sua cidade. E quando deu a hora do intervalo, resolveu pegar o bandolim para aprender a tocar. Peter deixou um gravador de fita cassete ligado enquanto tocava o instrumento para que depois pudesse ouvir a gravação e encontrar falhas na sua técnica. E enquanto praticava, ele acabou tocando algo interessante. Eu estava brincando com as escalas e saiu isso. Pois é, essa melodia que você ouve durante toda a canção Losing My Religion é o som de alguém aprendendo a tocar um instrumento. Caraca, O nascimento da bicho. canção, sem dúvidas, foi algo místico. Mas não se faz uma canção completa com um único instrumento. Exato. O álbum Green estava prestes a ser gravado, e essa seria uma forte candidata. Mas Peter resolveu esconder o seu trabalho da banda por algum tempo. Ele sentia que essa nova música seria melhor aproveitada no 7º álbum do grupo, o Out of Time, que estava previsto para ser lançado em 91.
No verão de 1990, as gravações do Out of Time começaram, e finalmente chegava a hora de Peter apresentar sua nova ideia para o restante da banda. O primeiro a ouvir a melodia foi o baterista Bill Berry, que apesar de ter adorado o som, achou que a melodia era tão suave e delicada que colocar uma bateria por cima poderia estragar a obra. Como uma solução, Bill Berry pensou em tocar outra percussão mais leve, como a conga, dando um toque latino à canção. Mas no final das contas, eles acabaram percebendo que precisavam sim colocar um pouco mais de energia. E foi aí que Bill Berry entrou com tudo na bateria. Em seguida, chegava a vez do baixista Mike Mills entrar em ação, mas ele estava tendo problemas. O Bill conseguiu criar uma batida rapidinho, mas eu não conseguia pensar em nada. Eu queria que fosse simples, mas não queria que fosse chato. O bandolim trazia um som agudo demais para que o baixo de Mike Mills sequer fizesse alguma diferença na melodia, e ele precisava pensar numa solução. É uma música estranha para tentar escrever uma base, é esquisita. Eu queria chegar ao ponto de ter o prazer de tocá-la, e para ter esse prazer eu tinha que fazer a minha base. A inspiração surgiu quando ele lembrou de John McVie, o baixista do Fleetwood Mac, uma banda de rock muito dos anos boa 60. também, Fleetwood Eu Mac. super admirava o Fleetwood Mac. E as linhas de baixo de John McVie eram simples, mas melódicas. Elas elevavam as músicas ao invés de limitá-las. Pensar neles me ajudou a criar a linha de baixo ideal para essa canção. Apesar disso, Peter Buck ainda sentia que a música estava com uma sensação oca, já que não havia nada preenchendo o espaço vazio que ficava entre o som agudo do bandolim e os sons graves do baixo. Foi aí que eles lembraram de um cara que havia feito alguns trabalhos para a banda como guitarrista auxiliar durante a última turnê, o guitarrista Peter Hossapple. Eles pediram para que Hossapple preenchesse esse vazio com seu violão, e isso deu muito certo. Realmente, olha, dá um grau na música, velho. A parte instrumental da demo já estava completa, mas ainda faltava a cereja do bolo, a voz carregada de sentimentos do vocalista Michael Stipe. Você não podia se permitir ficar animado demais a respeito de algo, porque não era uma música de verdade até o Michael cantá-la, e você nunca sabe se ele vai ficar inspirado ou não quando recebe uma música. Depois de tanto treinar a melodia, a banda já cantarolava algumas ideias do que poderia ser a letra e já tinham até criado um título provisório para a música. Sugar Cane, cana-de-açúcar em inglês. Pois é, nada a ver com o que ela estava prestes a se tornar. Mas o vocalista da banda não queria ser influenciado pelas ideias dos colegas. E, assim como o baixista, Michael Stipe queria criar uma arte própria, uma letra com seus sentimentos verdadeiros e que realmente o inspirasse a cantar. Então ele pediu que a banda gravasse apenas os instrumentais numa fita demo e levou a fita para o seu quarto para que ele pudesse pensar na letra. Michael era hiperativo. Seu processo criativo envolvia ficar em pé, andando em círculos largos em seu quarto, enquanto a melodia tocava ao fundo e ideias fluíam na sua mente. Isso permitia que ele entrasse num estado quase meditativo ou de transe. Conforme as ideias surgiam, ele digitava a letra numa máquina de escrever e gravava sua voz numa fita cassete. Graças a esse estado de espírito, o processo de criação da letra foi tão rápido que Michael Stipe mal consegue lembrar dos detalhes. Eu não me lembro de ter escrito Losing My Religion. Isso é um bom sinal, o que indica que ela fluiu de dentro de mim. A música foi escrita em 5 minutos. Para mim, Losing My Religion parece algum tipo de arquétipo que estava flutuando no espaço e que nós conseguimos laçar, disse Peter Buck, que também relatou ficar incrivelmente comovido ao ouvir os vocais de Michael Stipe em conjunto com a música. Já do próprio Michael, no entanto, não podemos dizer a mesma coisa. Ele literalmente odiou a própria voz. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. O Michael sempre fica envergonhado quando ouve essas demos, e eu sempre falo pra ele, Michael, olha só, isso é coisa do passado, aliás, isso não vai mudar a mentalidade das pessoas a respeito da gente. Mas como eles falaram, essa era apenas uma demo.
Agora que Mas ele disse uma coisa interessante ali. Ele disse uma coisa interessante, né? Quando a parte de criação, a gente se espelha muito em pessoas que... A gente se inspira muito em pessoas que deram certo, né? E isso meio que acaba tirando a nossa... Não é que a nossa vontade, a nossa luz, tá ligado? É meio que... Como é que eu posso explicar isso de uma forma... Já sei como eu vou explicar. Quando a gente tá criando, a gente quer uma coisa que seja única e que demonstre aquilo que a gente tá sentindo. A gente deixa de lado isso porque quando a gente cria alguma coisa e as pessoas não gostam, não chega até elas, a gente meio que se frustra e se capa. É interessante isso, essa questão da criação com a vontade de não se inspirar em ninguém e apenas deixar fluir. Eu acho isso interessante. todos já sabiam o que tinham que fazer, precisavam marcar um dia no estúdio para gravar a versão final da música. Eles foram para casa e cada um ficou com uma cópia da demo por cerca de 2 semanas, para que pudessem refletir sobre o que tinham feito e pensar nas possíveis melhorias antes da gravação oficial. Michael Stipe, perfeccionista como qualquer artista brilhante. Meu, não tem como, né, velho? Um hit sair, um disco bom sair, mano, é tempo, velho. É tempo. Não tem jeito, velho. Tem que ter tempo. Se quiser, mano, essas coisas de fazer rapidinho, ou só fazer um take lá, um hit, vai lançar, tá ligado? Quer fazer rapidinho e 3x4, a fórmula de bolo, mano, não tem jeito. A música tudo estranha, fez muito sucesso, que a música boa pra caralho, porque teve tempo pra fazer. O cliente não ia aceitar nada menos do que a perfeição, mas para isso, ele precisaria encontrar o equilíbrio perfeito na emoção da sua voz, para que ela soasse o mais verdadeira possível, sem ser artificial. It's easy with a voice as emotional as mine, it's easy to overdo it, and it's easy to allow a mediocre lyric or song to feel like more than it is. That's cheating your audience, and that's cheating yourself ultimately. Finalmente, chegava o dia da gravação final, e a produção não foi nada fácil. Enquanto Peter Buck gravou a parte do bandolim em apenas um take, Michael Stipe passou por maus bocados para conseguir gravar. Sempre foi difícil para mim apresentar uma ideia pela primeira vez. Quando entrei no estúdio para gravar o vocal, expulsei todo mundo da sala, exceto o nosso produtor e o engenheiro de som. Michael estava determinado a gravar sua voz em apenas um take, pois, segundo ele, ela perderia a essência se fosse repetida várias vezes. Mas o engenheiro de som estava de ressaca, e isso não estava tornando as coisas nada fáceis para Michael. I remember being very frustrated with the engineer, because I felt like he wasn't paying attention. I'm not a mean person, but I get mean in those moments, because you have this idea, and you're as vulnerable as you've ever been, presenting this idea for the first time. I wanted to sing it in one take. Em 4 takes que aparecia ele falando, ele aparece em 4 estilos diferentes de feição, né? And the deliverance could not come across at all as fake or plot. It had to just be heartfelt. It had to come from here. To achieve that in a live performance is no problem, but to do it in the artificiality of a recording studio with an engineer who's a little sleepy because they had too much barbecue for dinner or whatever it is, I was like this. I remember very distinctly being really upset. Michael contou que ficou tão estressado que começou a sentir muito calor, como se seu corpo tivesse pegando fogo. A solução que ele encontrou para isso foi tirar suas roupas e gravar a versão oficial da canção praticamente nu. Apesar de todas as dificuldades, a gravação finalmente aconteceu, e Michael Stipe deu à canção o título de Losing My Religion, uma expressão que significa perder a fé ou a esperança em algo. Crescendo no sul dos Estados Unidos, Michael passou a vida acreditando que essa era uma expressão comum no país inteiro, e só descobriu que era uma gíria regional depois do lançamento da música, quando as pessoas começaram a questionar se a canção era uma crítica às religiões. E apesar do R.E.M. já ter negado isso diversas vezes, o próprio videoclipe de Losing My Religion não ajudou a banda a sustentar esse argumento. Com diversas referências a anjos, santos, divindades hindus e diversas alegorias do cristianismo, o videoclipe apenas colocou mais lenha na fogueira. Depois de mais de 30 anos desse clipe, muita gente ainda não entende o significado dessas imagens e como elas se relacionam com a letra da música. Vamos ver. Eu era uma dessas pessoas. Para mim, o clipe era uma sequência de imagens que quase não fazia sentido nenhum.
Bom, isso até fazia pesquisa para esse roteiro. Aí eu acabei descobrindo algo impressionante. O clipe apresenta 4 universos distintos que, após um distúrbio, acabam se conectando. O mundo real, o mundo dos deuses, o mundo da arte e o mundo vermelho. Cada um desses universos representam uma emoção conflitante e guiam a narrativa da música durante os quase 5 minutos do clipe. O primeiro a aparecer é o mundo real e consiste nessa casa estranha onde estão os 4 membros da banda. A emoção dominante nesse universo é o medo. E isso inclui todos os sentimentos associados a essa emoção, como a insegurança e a incerteza. Você pode perceber isso na linguagem corporal sempre fechada e retraída das pessoas aqui. Logo no início do clipe, vemos Michael sentado, enquanto os outros membros da banda aparecem correndo e olhando para o alto, como se estivessem prevendo que algo vai cair. Essa é uma referência ao filme O Sacrifício, de Andrei Tarkovsky, onde o protagonista é um jornalista que deixa de acreditar em Deus, mas precisa resgatar sua fé após perder a esperança na humanidade. Logo depois, um anjo aparece carregando uma asa, prenunciando a ruptura da barreira entre os 4 universos, estabelecendo o caos e iniciando a música. Assim como em November Rain, que já deciframos por aqui. Muito bom esse vídeo. Já vimos aqui em live, hein? Esse vídeo aqui é muito bom da November Rain. Não, November Rain é da... muito bom esse vídeo aqui, velho. Do Axl Rose. Explicando. O Axl Rose, ele tem bipolaridade. Aí ele explica por que ele teve essa bipolaridade. É muito bom. A chuva na janela representa lágrimas e sofrimento, enquanto a jarra de leite quebrando no chão pode ser uma referência à expressão chorar sobre o leite derramado. Ou seja, aconteceu algo que o protagonista não desejava e simplesmente não consegue aceitar que não tem mais volta. A gente percebe essa negação durante o clipe, já que o piso fica alternando entre seco e encharcado de leite, o que também deixa uma dúvida se tudo que está acontecendo no clipe é real, um sonho, uma memória ou um pesadelo. Já a estética da casa é uma referência ao filme Stalker, também de Tarkovsky. Stalker significa perseguidor, e isso já dá uma dica sobre um dos 4 mundos. Durante o clipe, o único momento em que Michael não tá tão reprimido é quando ele tá dançando. Mesmo assim, dá pra perceber que é uma dança bem retraída e desengonçada, como se ele não tivesse à vontade. Na verdade, essa dança não tava no roteiro do clipe, e só entrou por acaso. A ideia do diretor Tarsem Singh era de que Michael ficasse apenas sentado, cantando e fazendo poses no estilo dos filmes indianos. Michael sentia que aquilo não estava funcionando e, segundo ele, essa era uma ideia bem idiota. Tarsem era iniciante no ramo da direção e ainda estava terminando a faculdade de cinema. Quando percebeu que a sua ideia não estava funcionando, ele se sentiu tão angustiado que foi correndo para o banheiro, onde passou mais de 30 minutos vomitando. Enquanto isso, a banda precisava pensar numa solução para continuar o clipe. Nossa, mano, o maluco teve uma crise das piores possível. 30 minutos vomitando, mano. De ansiedade, cê é louco. And he said, this isn't working. And I said, I know. What do we do? And I said, let me dance. Let me just try to dance. Michael Stipe lembrou do clipe da música Emperor's New Clothes, da cantora Sinead O'Connor, e da música Once in a Lifetime, da banda Talking Heads, e basicamente combinou os dois para criar uma nova dança. Passado 1 minuto do clipe, somos finalmente apresentados ao segundo universo, o mundo dos deuses, representando a emoção do desejo, mais especificamente o desejo por algo inalcançável. Esse universo é composto por anjos, deuses hindus e inclusive santos do catolicismo, como é o caso dessa cena. Essa é uma referência ao quadro O Martírio de São Sebastião, do pintor barroco Guido Reni. São Sebastião era um membro do exército romano em quem o imperador Diocleciano confiava tanto que o nomeou para a guarda imperial. Porém, Sebastião seguia o cristianismo, uma religião proibida na época, e ele secretamente fortalecia a fé dos cristãos que eram capturados e sentenciados à morte. Quando Diocleciano descobriu essa traição, ele amarrou Sebastião a uma árvore e atirou nele com várias flechas. Brabo, hein? O terceiro universo apresentado no filme... Aí tem aquela expressão, né? Que quando você tá levando muita porrada da vida, né? Aí você vira e fala assim, né? Que é mais uma flecha pra São Sebastião, é isso. Porque ele tomou tanta flechada, mas ele não morria, né? Ele não morria. Ele ficou tomando várias flechadas, aí ele não morria e tal. É, quer dizer que você é uma pessoa resiliente, né? Interessante. É
o Mundo Vermelho. Ele é comunista. composto por bandeiras vermelhas, Comunista! militares com uniformes Olha lá! soviéticos, martelos e outros objetos, Comunista safado! fazendo uma clara referência ao comunismo da Olha Guerra lá! Fria. Esse era um assunto em alta naquela época, pois a União Soviética viria a colapsar em 1991. Apesar disso, aqui essas imagens não têm um cunho político. No clipe, o Mundo Vermelho é apenas uma forma de apresentar a terceira emoção conflitante na música, a obsessão. Essa obsessão é representada através dos holofotes que os militares jogam sobre o mundo dos deuses, com um objetivo que logo você vai entender. Enquanto Certo. alguns militares manipulam os holofotes, outros trabalham incansavelmente na construção de algo. Nesse momento, conseguimos ver o desenho do objeto que eles estão construindo. Helicóptero. E no topo da folha, vemos o nome Otto. Essa é uma referência a Otto Lilienthal, um inventor alemão do século XIX, considerado até hoje como o pai do voo planado. Apaixonado pela ideia de voar, Otto construiu diversos protótipos de planadores e realizou mais de 2.000 voos planados em sua vida. Caraca. Mas foi justamente essa Ai, que é obsessão que o foda. matou após perder a sustentação durante um voo e cair de uma altura de 17 metros. Os holofotes da obsessão parecem É meio igual a história do Ícaro, né? Ele queria voar tão perto do sol, né? Mas ele tinha asas de cera, né? Aí ele caiu, né? Mas isso é uma metáfora, né? É uma metáfora falando sobre... Você pode interpretar de várias formas. Você pode interpretar que é uma coisa que da adolescência, né? Você tá num alto nível, você tá chegando perto de algum sonho, mas aí vem a vida e mostra que não é bem assim. Ou você pode interpretar como quando a gente acha que está indo certo por um caminho, mas a gente não pavimentou esse direito, não pensou muito direito, e isso desviou do caminho e fez a gente cair também. Você faz do jeito, aí você interpreta do jeito que você quiser. O Mano Brown, um dos maiores da música comunista. Para, velho, para. A maior arma comunista que tem no Brasil se chama-se direita, velho. E a esquerda sabe muito bem disso. incomodar as divindades, que viram o rosto quando são iluminadas. A princípio, as luzes parecem não fazer nada mais do que apenas incomodar. Mas isso muda nessa cena. Enquanto dois anjos descansam debaixo de uma árvore, a luz do holofote faz um dos anjos perder o equilíbrio e cair do mundo dos deuses diretamente no quarto e último mundo, o mundo da arte. Esse universo é composto por reencenações de diversas obras de arte, e a emoção dominante aqui é a desilusão. Essas obras geralmente abordam temas de incredulidade e perda de fé, o que faz um forte aceno ao título da música. Segundo a banda, a narrativa desse mundo também é fortemente baseada num livro chamado Um Senhor Muito Velho com Asas Enormes, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, no qual um anjo com aparência de homem idoso cai do céu durante uma tempestade e aterriza no pátio da casa de uma aldeia colombiana. Quando os donos da casa o encontram, eles levam um velho anjo para o galinheiro, onde o mantém como uma atração religiosa, cobrando taxas de turistas e de pessoas que buscam milagres, enquanto maltratam e exploram o velho anjo. Amigo! Além desse conto, o mundo da arte é repleto de referências a obras do pintor barroco Michelangelo Caravaggio, como essa cena que faz referência ao quadro São Francisco de Assis em êxtase. Essa pintura representa o momento no qual um anjo serafim aplica em São Francisco os estigmas, que são marcas de feridas nos mesmos locais do corpo onde Cristo sofreu durante a crucificação, e representam um sinal de conexão com Deus. Mas se você perceber no videoclipe, a posição entre o homem e o anjo está invertida, estando o anjo na posição de receber os estigmas. Sim. Quando analisarmos a letra, você vai entender o motivo disso. Uma das marcas de estigma pode ser vista nesse momento do clipe, que também é uma referência ao quadro Ecce Homo de Caravaggio, e que retrata o momento onde o governador romano Pilatos apresentou Jesus de Nazaré, já flagelado, de mãos atadas e com uma coroa de espinhos, perante a uma multidão hostil. Pilatos fez isso como uma forma de permitir que o próprio povo decidisse sobre a crucificação de Cristo e, portanto, de se eximir da responsabilidade sobre essa decisão que antes era apenas dele. Ou seja, humilhação pública e injustiça disfarçada de boa intenção, como no conto do anjo que caiu do céu. Mas essas não são as únicas referências religiosas no vídeo. Aqui é uma referência ao quadro A Flagelação de Cristo, que mostra Jesus sendo preso a uma coluna momentos antes de ser chicoteado.
Logo em seguida, vemos uma referência à pintura A Deposição de Cristo, Deposição. que mostra a preparação para o enterro de Jesus Cristo. E nessa cena, vemos uma alusão ao quadro, Isso. A Incredulidade de São Incredulidade, Tomé, exato. que representa o momento no qual o apóstolo Tomé duvidou da ressurreição de Jesus e disse que só acreditaria nisso caso o visse vivo e pudesse tocar com os dedos nas feridas mortais de Cristo. Mas todas essas Eu acho que essa parte, só vou dar só uma opiniãozinha sobre isso. É um código isso aí, entendeu? É um código. Eu acho que é uma coisa que... como a Bíblia foi utilizada, a questão da Torá, né? Foi utilizada o mesmo estilo de escrita da Torá. Colocavam tudo em código, né? Aí acho que isso é um código. E não foi decifrado ainda. Mas acho essa parte da Bíblia interessante. Apesar que... Eu vou abrir meu coração aqui, dane-se, entendeu? Eu nunca gostei de ler a Bíblia. Nunca. Eu nunca gostei de ler a Bíblia. Isso que minha avó era católica, minha família é espírita e tal. É um dogma meu, tá ligado? O cristianismo é um dogma meu. Tanto que, um tempo atrás aí, eu zoava muito católico. Mano, é muito fácil você... Eu tinha uns amigos muito católicos, extremamente católicos. Eu conhecia as coisas. Eu dava 2 palavrinhas com eles, já ficavam puto comigo, né? Porque eu quebrava a linha de raciocínio. Mas eu não era por falta de respeito à religião, mas sim pra zoar eles, tá ligado? Mas aí é uma coisa que eu tenho trabalhado na minha cabeça. Eu tenho trabalhado na minha cabeça sobre isso, entendeu? Quanto mais eu tenho dogma de uma situação, é onde eu tenho que aprender sobre ela e vencer o meu dogma pra assim evoluir, entendeu? E eu tenho conseguido evoluir bastante quando eu deixo de lado a raivinha, a incredulidadezinha, consigo evoluir bem nessa parte aí. Eu acho isso interessante quando você tem um dogma do qual ele fica na sua cara toda hora e você não aceita, mas você tem que lidar porque você precisa disso pra evoluir. Eu acho isso interessante. referências insinuando incredulidade, desilusão e perda de fé, segundo o vocalista Michael Stipe, não tem nada a ver com religião, e sim baseado na sua própria experiência de vida, já que Michael sempre foi tímido, nem tudo é reservado religião, e né? introvertido. Essa personalidade gerou certas situações onde ele já não conseguia nem mais acreditar em si mesmo. Como a pessoa tímida que sou, sei muito bem como é gostar bastante de alguém, mas não saber como falar para essa pessoa. Você não tem certeza se o que está se desenvolvendo é uma amizade ou algo mais do que isso. E você É quer verdade. dizer algo, mas, citando a letra da minha música, você nunca sabe se falou demais ou se falou o suficiente. É verdade. No entanto, definir Losing My Religion como uma canção sobre um simples amor platônico seria cair no erro de ignorar toda a profundidade e complexidade dessa obra de arte. Se você observar a letra, vai perceber que ela não fala do amor de uma forma positiva, mas sim revelando o lado mais obscuro desse sentimento. A obsessão. Michael abordou esse tema se inspirando num dos maiores clássicos dos anos 80. Eu me lembro de Every Breath You Take do The Police e eu achava que aquela era a música mais linda e a mais Mas sinistra é. de todas. É uma música genial sobre o amor não correspondido e você nem ao menos sabe se o objeto de afeto está ciente daquela pessoa ou se ele é um perseguidor ou qual é a história. Eu queria fazer a mesma coisa. Eu tenho uma história onde num casamento tocou essa música. Aí eu perguntava assim, gente, eles sabem a tradução dessa música? Eles sabem o que significa? É igual, eu não vou falar. Eu falo ou não falo? Ah, vou falar. Tem uns conhecidos aí que casou com a música November Rain. Ao longo da música, ele vai Deixa no expondo ar, sua deixa no alma, ar, deixa no ar. buscando por significados ocultos e sinais esperançosos, mas enlouquecendo aos poucos no processo, até perder completamente a cabeça. Por isso que, no início da música, quando ainda lhe resta alguma sanidade, ele diz: a vida é maior, ela é maior do que você, e você não sou eu. Ela parece tão grandiosa e distante dele que ele tenta se consolar dizendo que ela não é a coisa mais importante do mundo. Mas no fundo ele sabe que não acredita nisso. Então começa a entrar num perigoso conflito consigo mesmo. As distâncias que eu percorreria, a distância nos seus olhos. Ele sabe que é capaz de fazer qualquer coisa para ser notado pelos olhos dela. Aonde essa música que parecem é de tão religião, distantes e mano? indiferentes a ele. Aonde, mas como velho? um típico tímido, ele logo se sente culpado por ter dito essas palavras.
Ah, não. Eu falei demais. Eu causei tudo isso. Se você, assim como eu, também é uma pessoa tímida, vai se identificar ainda mais com essa sensação de sempre achar que falou a coisa errada. Ou de que alguém não vai querer Eu ouvir já o que fui você assim. tá falando. Eu já fui Se assim. aproximar de alguém que Faço você live, ama velho. para confessar o seu sentimento por essa pessoa pode parecer torturante e assustador, pois traz à tona um conflito entre o desejo de ser notado e o medo de ser rejeitado e julgado. E é sobre isso que ele fala na Ah, letra. quando eu parei de me importar com o que as pessoas pensam, porque realmente, velho, mano, se você não fizer, vão te criticar. Se você fizer, vão te criticar da mesma forma. Então, mano, eu caguei, velho. Coisa que eu comecei a fazer, que eu não fazia, é gravar meu treino. Eu morria de vergonha, velho. Eu comecei, mano, eu coloco meu celular, as pessoas estão vendo que eu estou gravando e ninguém tá nem aí, velho. Caguei, mano. Caguei pra tudo, velho. Já tô na arma. Nessa ideia, ai, vão pensar mal de mim. Vão pensar de qualquer forma. Eu quero que se foda. Eu quero que o povo se foda e meu pau cresça, velho. A verdade é essa. Aquele sou eu no canto. Aquele Let's sou eu sob me os holofotes. Essa parte da light. letra, originalmente, era pra ser um pouquinho diferente. Numa entrevista com o lendário produtor Rick Rubin em 2022, Michael Stipe revelou que ele alterou uma palavra desse verso no último momento. Eu mudei a letra, eu me lembro. Ao invés de That's Me in the Spotlight, antes era That's Me in the Kitchen. Aquele sou eu na cozinha. Declarou Spotlight Stipe. bem mais legal, Então ele velho. explicou. O que eu tava querendo trazer era a pessoa tímida que fica isolada no canto durante uma festa e que não chega na pessoa que tá apaixonado. Então ele fica lá assistindo todo mundo dançando, vendo o amor da sua vida se divertir com todos, ou ele fica na cozinha, escondido atrás da geladeira. Stipe entendi. preferiu trocar a palavra kitchen por spotlight pelo mero motivo de que soava melhor na música. Bem melhor, bem melhor. O Rick Rubin tava certo. Mas ele acabou se arrependendo dessa troca mais tarde. E esse arrependimento acabou até mesmo influenciando nas suas próximas composições, como o clássico Nossa, hit Everybody Hurts. essa machuca, hein? Essa machuca. Nossa, mano, O essa guitarrista música Peter machuca. Buck revelou numa entrevista para a revista Select em 92. Originalmente, havia uma linha após o primeiro refrão de Everybody Hurts, onde Michael cantava: "Todo mundo sofre, até o cantor dessa música." Mas Michael pensou duas vezes e disse: "Quer saber? É melhor sermos mais universais dessa vez." Ele se arrepende de ter usado Aquele Sou Eu sob os holofotes em Losing My Religion, pois muitas pessoas acabaram interpretando como se a letra fosse sobre a vida dele no palco, o que não é sobre o que a música fala de fato. Aos poucos, os conflitos internos do protagonista vão se tornando insuportáveis, e o que antes era apenas timidez e insegurança vai se transformando em obsessão. Em cada suspiro, em cada hora acordado, tento manter os olhos em você. A obsessão é tanta que ele observa ela constantemente como um perseguidor e acaba criando expectativas demais sobre quem ele ama. Pensei ter te visto rindo, pensei ter te visto cantar, acho que pensei ter te visto chorar. Como um típico comportamento obsessivo, ele observa qualquer microalteração de expressão facial nela com uma atenção excessiva, focado Ô, em maluco! encontrar sinais de interesse por parte dela, Maluco! e chegando ao ponto de acabar tendo interpretações completamente equivocadas, como ele deixa claro logo em seguida. Mas isso era apenas um sonho. Ele achou que estava vivendo um relacionamento feliz, onde ela ria, cantava e chorava junto com ele. Ai, que Mas triste, aqui ele se mano. dá conta Aonde de essa que música de tudo isso religião, era velho? Tá apenas maluco? um sonho, um relacionamento que estava o tempo inteiro apenas na cabeça dele. Sabendo disso, começamos a entender muitas das analogias do clipe. Por exemplo, as divindades nada mais eram do que idealizações de um amor perfeito, de um Boa, amor gostei. inalcançável. Gostei. A obsessão na busca por esse amor fica ainda mais clara nessa cena, onde finalmente vemos qual objeto estava sendo construído. Asas. Era uma espécie de exoesqueleto metálico, provavelmente feito para aprisionar as divindades que estavam sendo observadas com os holofotes. E o velho anjo era a representação do amor do protagonista. Um amor que foi idealizado com uma expectativa tão grande que acabou caindo Quem em nunca, né? desilusão, Quem sendo nunca? cruelmente ferido, É nóis. explorado e humilhado O até vocalista e nós finalmente estamos acabar tudo junto, morrendo. tudo misturado. Apesar de se basear na sua personalidade para escrever a letra, ela não trata de uma experiência específica do cantor, como É o próprio nóis, Michael Michael. Stipe contou no livro Review. Michael. É uma clássica Ih, vou ter que canção ler, hein? sobre obsessão. Sempre achei que as melhores músicas são aquelas que qualquer pessoa pode ouvir e se identificar com elas. Mas como eu falei,
nem todo mundo interpretou a música dessa forma, e muitas pessoas enxergaram Losing My Religion como uma blasfêmia contra a sua religião. Mano, só pegar a porra da letra, em maio de velho. 1991, o videoclipe de Losing My Religion foi proibido na Irlanda devido ao uso considerado ofensivo de imagens sagradas, como a representação de anjos e santos do católico. Na Irlanda, lá que eles ficam tretando lá entre eles, lá... É que o IRA acabou, né? O grupo terrorista IRA, né? Eles foram tudo pro... Eles foram inteligentes, né? Eles fizeram igual ao grupo catalão lá, qual é o nome? Lá da Espanha. Esqueci. Eles saíram do terrorismo e foram pra política, e dominaram tudo. Tá falando que, é blasfêmia. Explodiam pessoas, velho. Em alguns velho. lugares as pessoas questionaram organizações religiosas, questionavam a Igreja Católica, e a música queria dizer algo muito diferente na Irlanda, por exemplo, em 1991. Já em outros lugares, Losing My Religion se tornou um hino de protesto para pessoas que questionavam o excesso de poder que a religião tinha sobre o governo e sobre o povo. Outra teoria era de que a letra falava sobre a sexualidade de Michael Stipe, que é bissexual, mas na época ainda não havia se assumido. Nada a ver, e devido à aparência de Michael, que sempre foi muito magro, também começaram a surgir rumores de que a música era sobre o cantor ter contraído e estar lutando contra o vírus do HIV. Nos anos 90, isso acabou com a carreira de muita gente, entendeu? Porque AIDS era considerada doença de boiola, de viado, mano. Entendeu? E hoje em dia a gente vê o quê? Mano, o que mais pega mesmo é ser mulher, velho. Não tem essa distinção. Só pega mulher, só pega homem. Mas que pega, hoje em dia tem uma quantidade muito grande de mulher que tem AIDS, entendeu? O do Freddie Mercury tava pra morrer, que foi mais ou menos nessa época. Mano, cara, os tabloides em inglês deitava porrada no Freddie Mercury. Tava com AIDS, não sei o que, não sei o que. Nunca tinha falado nada, velho. Nunca falado nada. Em entrevista pra revista Independent em 98, Cruel demais, Stipe falou sobre esses boatos. Os rumores me entristeceram por alguns minutos. Mas fazer o quê? Não posso permitir que a mídia controle minha vida. Todas essas teorias que surgiam só trouxeram um novo aprendizado para a banda. Eu não entendia o que as pessoas deduziam da música. Aí eu entendi que depois que você faz uma música de sucesso, na verdade a música não é mais sua. O mais bizarro é que... Já ouvi falar em... Quem falou isso uma vez foi o... alguém falou, não lembro. Eu lembro, a gente viu aqui. Alguém falou essa mesma coisa. Falou, mano, a música fez sucesso, ela não é mais sua. Nenhum dos integrantes da banda acreditava que a música tinha algum potencial para fazer sucesso. Para piorar, a gravadora deles, Warner Bros., acreditava menos ainda. Ela não queria lançar essa música como um single. Pra quem não sabe, um single é como se fosse uma música de divulgação. É a melhor música pra divulgação. Se um artista vai lançar um álbum, um pouco antes ele lança singles, que geralmente são músicas de destaque, lançadas em avulso, como uma forma de aumentar a expectativa do público pelo álbum completo. Para desespero da Warner, a banda decidiu lançar Losing My Religion como o primeiro single do álbum Out of Time. Pois, segundo Michael Stipe, o R.E.M. tinha a tradição de escolher a faixa menos provável de fazer sucesso para ser o primeiro single de cada álbum. Caraca, a ideia deles era de que Losing My Religion servisse como uma espécie de aquecimento para o segundo single do álbum. Uma canção que eles consideravam muito mais pop e com apelo comercial, a Shiny Happy People. Que apesar de também ter feito algum sucesso, era uma canção que não refletia a identidade da banda. Já Losing My Religion, uma música sem um refrão bem definido e cujo instrumento principal era um bandolim, dentre todas as que eles já fizeram, a canção que mais tem a cara do R.E.M. Isso segundo o próprio Michael Stipe. Mas quando eles contaram para Warner Bros. Sobre a ideia de Losing My Religion ser o primeiro single, a gravadora reagiu com repulsa. Vocês não podem lançar um single que tenha um bandolim. Eu respondi, não, vamos fazer isso, porque não queremos um sucesso, esperamos que o álbum não venda. Queriam destruir a própria carreira de propósito? Bom, eu acho que queríamos dar um ponto final a uma fase da nossa carreira e depois começar uma outra fase. A banda bateu o pé e finalmente conseguiu convencer a gravadora da ideia. O R.E.M. sabia que o sucesso das canções era importante, mas esse não era o foco para eles. Como você viu desde o processo de composição dessa música, a única coisa que importava para a banda não era o dinheiro, mas sim fazer algo que eles se orgulhassem e se identificassem. Para a sorte deles e para nossa, Losing My Religion não só os orgulhou, mas também os rendeu premiações na MTV,
nos Grammys e a canção foi até mesmo inserida no Hall da Fama em 2017. Mas todo esse sucesso não necessariamente caiu bem para alguns dos fãs mais antigos da banda, que queriam mantê-la conhecida apenas entre os amantes da música cult. Ai, tinha que ser, né, velho? Ai, não, vai ver se vocês não deixam no underground, só nós, os caras comendo barro, velho. Vai se fuder, mano. Acusaram o R.E.M. de ser uma banda vendida e alguns falavam até mesmo em boicote. A resposta do guitarrista Peter Buck para essa galera resume bem o posicionamento da banda. O pessoal que mudou de ideia por causa de Losing My Religion que vá se catar. Losing My Religion levou o R.E.M. de uma banda renomada na bolha cult para uma banda respeitada e amada no mundo inteiro, sem perder a essência e a identidade que eles sempre tiveram. Tudo isso só foi possível graças à coragem da banda em expor seus mais íntimos sentimentos, imperfeições e defeitos na forma de música. Assim como fez Axl Rose, o vocalista do Guns N' Roses, expondo seus traumas para criar a trilogia mais sombria do rock and roll. Esse vídeo é muito bom, Se quer saber mano. mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo. É muito bom. Obrigado pela sua... É muito bom esse vídeo, a gente já viu aqui. E parabéns, Guilherme. Puta que o pariu. Que vídeo bom. Parabéns. Mano, ele é muito foda. Ele é muito foda. Ele é muito bom, mano. Vai tomar no cu. Que vídeo bom, mano. 1 bi de visualização. 13 anos atrás. Losing My Religion. Parece que ele ia acabar com a carreira dele. Essa era das mais icônicas daquela época até hoje. Ó, pra você... Ó, Losing... Aqui, ó. Aqui, ó. Letras. Pegar a tradução, já direto. A vida é maior. A vida é maior do que você. E você não sou eu. Os caminhos por onde irei, as distâncias em seus olhos. Ou não. Eu falei demais. Eu causei tudo isso. Esse sou eu no canto. Esse sou eu no centro das atenções. Aqui que era a cozinha, né? Spotlight. Perder da minha fé. Tentando acompanhar você. Eu não sei se posso fazer isso. Ó, eu não falei demais o suficiente. Eu pensei ter ouvido você rindo. Eu pensei ter ouvido você cantar. Eu acho que eu pensei ter visto você tentar. Cada sussurro. Cada momento acordado. Estou escolhendo minhas confissões. Tento ficar de olho em você. Como um ferido perdido cego tolo. Ou não, falei demais. Aí... Considere isso a dica do século. Considere isso o deslize que me deixou de joelhos fracassado. E todas essas fantasias tornam-se mais reais. Agora eu falei demais. Mano, aonde isso aqui é uma música religiosa? Isso aí, ninguém pega a tradução. Meu, qualquer coisa que você for fazer em inglês, pega a porra da tradução. Vai no YouTube e vê o que o artista quis dizer, entendeu? Porra, velho. Casaco no Verber Rain, mano, não dá, velho. Não dá. Mas eu não entendi o que era, mas eu gostava muito dessa música. Eu sempre me identifiquei, tá ligado? Com essas músicas assim. Mas eu nunca fui atrás de tradução. Aí eu fui hoje, velho. A gente devia fazer mais isso. Ir atrás de traduções das músicas, né? Bom vídeo.